A paz do Senhor para todos, amém? Com muita alegria que nesse domingo, nesta manhã, eu estarei dividindo com vocês a aula que preparei, aula onde fui convidado, pelo nosso superintendente, pastor Alberto, uma pessoa que nós tivemos ali na nossa classe, a classe Mifaete, trabalhamos juntos, tivemos o prazer. Também sou grato pelo pastor Roque, onde me deu todo o embasamento, me ajudou na construção desse vídeo, e o nosso pastor presidente, pastor Francisco José, que eu tenho certeza que deve estar nos ouvindo esta manhã. Para aquele que não me conhece, eu sou Sérgio Manarino, eu sou presbítero da Assembleia de Deus de Cordovil, tá? Além de presbítero, também exerço a função de professor da Escola Bíblica Dominical, tá? A nossa aula, infelizmente, vai ser no aspecto online, ou seja, nós não temos condições nesse momento da aula presencial. Confesso que não somente a Escola Bíblica Dominical, mas estou com saudades dos irmãos. Bom, em breve nós vamos estar juntos, com toda certeza, tá? E o que foi reservado para esta manhã, nesse domingo? Nós temos o tema que ele fala sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá? Eu tenho um jeito um pouquinho diferente de trabalhar, porque exerço também a profissão de professor, então às vezes eu gosto de ser muito didático, tá bom? Então assim, nós temos aqui o nosso texto, o texto da nossa revista, que está embasado em Efésios, capítulo 2, versículo 20, ao 22, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Mas o nosso texto ainda se apropria de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, corrente, rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correndo os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. O nosso texto áureo, ele se encontra em Efésios, capítulo 2, verso 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E a nossa verdade prática, ela fala o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Amém? Antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer justamente uma pergunta apenas para meditação, para uma reflexão sua. A pergunta seria o seguinte: você sabe o significado da vida? Já pensou alguém te perguntar isso? Você sabe o significado da vida? Você sabe por que você está aqui? Isso me fez lembrar uma historinha que ela remete à situação de um adolescente. Ele estava na sua igreja e essa pergunta ele fez justamente na igreja. A cada momento que passava diante dele pessoas, ele se apropriava dessa pergunta. Qual o significado da vida? Só que ele não fez o significado da vida, ele falou o seguinte: qual o significado da igreja? Ele tremendamente começou a perguntar às pessoas qual o significado da igreja. Pasmem, ele não teve essa resposta. O que eu quero dizer e salientar neste momento
É triste quando as coisas tão importantes deixadas, principalmente pelo Senhor, elas estão justamente perdendo o seu significado, né? Então a gente vê, justamente através dessa aula, elas nos remete sobre a situação dos profetas, sobre a situação dos apóstolos, que nós precisamos de fato não perder esse significado. É triste quando nós nos deparamos com pessoas que de fato estão vivendo sem significado da vida. Elas não sabem nem que estão aqui, não sabem nem o porquê estão indo embora. E que esse significado de igreja, eu não falo sobre o templo construído por mãos humanas, nós não percamos, tá? O Senhor é o significado da minha vida, e eu sei disso, como você também sabe. Então aqui nós apenas estamos introduzindo a nossa aula. Eu quero trabalhar uma coisa que eu acho interessante, que eu quero me sentir bem. Em sala de aula, eu trabalho muito o conceito das palavras. Então, coube a mim tentando justamente tentar entender o que levou o autor da revista a escrever esse tema. O tema que nós estamos nos apropriando, tá bom? O tema do capítulo 8. Então eu separei as palavras para que eu possa entender os conceitos e o significado dela. E depois eu quero falar sobre a frase que eu montei diante daquilo que o autor me trouxe como tema. Então vamos lá. Isso eu faço muito em sala de aula, porque eu acho, tentando uma explicação, que muitas vezes o aluno talvez tenha uma dúvida em relação a uma palavra, né? E através do conceito, isso pode acender, tentando justamente um entendimento de tudo aquilo que você está falando. Eu sou professor, eu sei bem disso, né? Muitas vezes nós estamos ministrando aula e o aluno ele só balança a cabeça, fala o que entendeu, e a gente vai levando a aula e em algum momento a gente percebe que não entendeu nada. Então, quando eu trabalho os conceitos, isso me traz um jeito diferente de olhar a questão das coisas, tá? Então, eu quero justamente fragmentar essa frase. Eu quero justamente trabalhar primeiro a palavra edificado. Aí eu olhei no nosso dicionário, ele fala o seguinte: edificado quer dizer erguer, construir partindo de uma estrutura estabelecida, um edifício, os fundamentos de um castelo. Bom? Então, erguer, ele fala sobre um apoio, um alicerce, o que sustenta. Aí depois eu fui justamente para o fundamento, que também está composto na nossa frase, né, no nosso tema. Ele fala o seguinte: fundamento quer dizer base, o principal apoio, o alicerce, o que sustenta um edifício, né? Então, assim, muito parecido, mas um está falando sobre edificado, o outro está falando sobre fundamento. Amém? Mas eu tenho o apóstolo eu não fui atrás do dicionário. O apóstolo eu trago uma visão teológica do que vem a ser a palavra, tanto apóstolo como também profeta. Olha só que nós temos como apóstolo, né? O apóstolo é uma pessoa que foi comissionada. Isso é importante, comissionada. Isto é, enviada por alguém. No uso teológico, o termo grego apóstolos, muitas vezes é utilizado para designar um mensageiro, mas com ênfase a quem o enviou. Então, assim, nós sabemos que nesse momento que o apóstolo está justamente registrado, né, que Paulo cita no nosso, estudo, nosso capítulo, lá no livro de Efésios, né, ele fala sobre esse mensageiro. Paulo era um mensageiro, né? Então, assim, um apóstolo quem é? É um mensageiro. Ele é um comissionado, ou seja, alguém o enviou. Então, ele dá ênfase justamente ao trabalho daquele que o enviou. Sob esse aspecto, o apóstolo representa aquele que o envia. É um embaixador, né? Ele é investido de autoridade para tal. Dessa forma, ele representa a personalidade. E ele representa a influência do seu mandatário, né? Então, assim, eu acho interessante aquela situação dos discípulos de Jesus, né, mediante aos conflitos, a adversidade, logo depois da morte dele, que eles deram prosseguimento justamente aos trabalhos. Mas olha como foram perseguidos, Mas à medida que eles eram assim perseguidos,
alguém começou a trazer um certo apelido, né? Falaram sobre cristão. Ou seja, eles se sentiram o máximo, né? Como é que pode, né? Foi a primeira vez que eles tiveram essa conotação cristão. Eles acharam que era uma coisa tremenda, porque não esperavam tamanha coincidência, né? Em relação àquilo que o Senhor passou e eles estavam passando nesse momento, né? Então é interessante, eles se tornaram cristãos mediante o sofrimento, mediante aquilo tudo que o Senhor estava fazendo. Eles eram imitadores de Cristo. Então assim, para isso nós temos o registro em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 10 ao 11, que coloca o seguinte, olha só o que Paulo fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então assim, Paulo ele registra justamente que dentro desse edifício, dentro dessa edificação, ele tem um papel, né? Mas ele não tira, né? Justamente aquele que é o alicerce, aquele que é justamente o que? A pedra angular, a pedra basilar, né? É muito complicado quando nós queremos justamente ser aquilo que nós não somos. O que me dói muitas vezes é justamente o que tem acontecido. Um exemplo, né? Eu gosto muito daquela passagem onde Jesus está justamente no barco deitado. E naquela passagem nós temos justamente o que? O mar revolto, justamente um forte vento. E ali você sabe que o clima é complicado, né? Jesus tem que se manifestar para mandar parar justamente o vento, mandar parar justamente o mar revolto. E o discípulo fala o seguinte: quem é esse, né? Mas nem é isso que eu quero chegar, não. É que muitas vezes nós estamos dando muito foco ao vento, muitas vezes estamos dando foco ao mar, esquecendo aquele que de fato é o fundamental, aquele que é o fundamento, aquele que é o alicerce. Amém? Por essa palavra? E eu quero tentar entender quem de fato é o profeta, né? O profeta, então olha só, dentro da linguagem teológica, pessoa chamada por Deus, e aquele que fala em nome dele, como mensageiro de Deus. O profeta recebe mandamentos, profecias, revelações do Senhor. Cabe a ele a responsabilidade de dar e conhecer aos homens a vontade verdadeira e a natureza de Deus, além, né, de demonstrar o significado dos seus procedimentos para com eles. O profeta também é uma coisa importante, né? Ele não deixa de denunciar o pecado, ele prediz as consequências. Então, além de ele falar do pecado, ele fala: olha só, se você pecar, vai acontecer isso. Olha como a profecia, ela foi tremenda, que ela está registrada justamente em Salmo 118, 22. Fala o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Ou seja, onde você quer chegar? Depois da morte do Senhor, os discípulos estavam um pouquinho frios, né? Porque ele morreu, né? Talvez eles não estavam não somente preparados para a morte, né? Jesus sempre falava sobre esse evento, mas para eles era o seguinte: é o fim. Alguns passam por essa situação. Tomé, ele passa, né? Ele não acredita justamente quando Jesus aparece, quando Jesus é ressuscitado. E alguns estavam assim meio incrédulos, né? Você vê no caminho de Emaús aqueles dois, né, que estavam conversando, né? Parece que aquela palavra que acontece muito, né, no mundo, né? Nadou, morreu na praia. É o que eles estavam vivenciando nesse momento. Estavam tristes, cabisbaixo. Eles não paravam de falar sobre a situação que ocorreu, né? Que Jesus morreu. Então, para eles é o seguinte: aqui acabou. Alguns momentos os discípulos estavam passando por essa situação, né? Então você vai ver que essa palavra, né, ela justamente traz uma conotação, um sentido para que trouxesse uma resposta para o que? Os discípulos. Olha a importância dos profetas nessa mensagem. Com certeza, esta profecia ajudou os primeiros discípulos a superar a crise da incredulidade que seguiu a morte de Jesus. Como podia, né,
ele ser proclamado Messias se ele tinha sido rejeitado por todas as autoridades, pelo povo e pelo seu próprio povo, né? Uma vez iluminado pelos profetas, os discípulos puderam entender o porquê da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Havia nessa sucessão uma lógica que a profecia emitiu a entender. Você imagina o seguinte: se essa profecia não acontecesse, talvez eles dessem ao fato da morte, não mais da ressurreição de Jesus, né? Então isso veio justamente trazer uma força, né? Então assim, eu trazendo nesse momento, né, o fundamento do que vem a ser um profeta, daquilo que vem a ser um apóstolo, nós sabemos aqui nesse momento que ele tem um significado, né? O porquê desse trabalho. É isso que eu quero muitas vezes trabalhar, a perda não do significado, que nós possamos exercer o nosso significado. Eu tenho meu significado sim, eu sei o tipo de trabalho que o Senhor me chamou, e eu tento o máximo valorizar esse meu significado. O problema é quando nós perdemos o significado. O Senhor é o nosso significado, Ele é o nosso alicerce. Vamos concluir então aquilo que eu tinha falado com vocês. A junção de todas essas palavras me remeteu a essa frase, quando eu falei, tentando um pouquinho de cada um. Olha só a montagem que eu fiz. O nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os profetas e apóstolos testemunharam sobre este edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra principal. Amém? Vamos então prosseguir no nosso estudo. Eu quero justamente chegar aqui no apóstolo Paulo, né? Eu fico imaginando esse homem, um bom observador. Ele esteve ali, tentando na cidade de Éfeso, né? Eu não tenho intenção de trabalhar tentando com esses aspectos da cidade, mas um aspecto eu quero trabalhar sim. Eu quero trabalhar aquele templo, né? Da deusa Diana, né? A Diana de Éfeso, né? Você repara o seguinte: era uma deusa adorada ali pela Ásia Menor, né? A Diana, você não tem noção, tá entendendo? Ou seja, da crença, né? Ou seja, dos seguidores que ela tinha. Aí quando Paulo ele traz, tá entendendo, as boas novas, quando o evangelho começa a entrar ali, ele traz problemas em todos os aspectos. Diminui-se a proporção de seguidores, como também vai mexer na economia, né? Mas eu quero falar sobre esse templo, né? Ele era conotado como uma das 8ª maravilhas, né, do mundo antigo. Eu fico imaginando como devia ser grande, né? Como devia ser bonito. Era ali que esses homens, né, adoravam justamente a deusa Diana. Mas para falar sobre o templo da deusa Diana, eu também quero falar sobre o templo dos judeus. Eles saem justamente do tabernáculo para a construção de um templo. Davi, ele por muito, né, queria justamente fazer a construção, mas de acordo com a vida de Davi, né, justamente com os conflitos que ele vivenciou, a vez não foi dele. Coube justamente ao seu filho Salomão erguer esse templo de adoração. A coisa que me chama a atenção nesse momento é que tanto Salomão, como também nós vamos ver Paulo, como também Estevão, tendo a mesma visão em relação ao templo que foi construído. Então nós nos deparamos uma coisa interessante, né? Aqui, olha a palavra justamente de Salomão, quando ele constrói. Eis que os céus e a terra, né, o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isso se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Então vamos o seguinte, por mais que seja grande demais, né, por mais que seja belo, eu não posso limitar o nosso Deus é maior do que isso. Estevão, num momento de dificuldade, né, ele fala o seguinte, né, vamos lá, Estevão, num sermão que ele proferiu aos seus algozes antes de ser apedrejado e morto, ele fala o seguinte: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens.
Isso está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 48. Paulo, ele não deixa por menos. Em Atos 17, 24, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tamanha é sua grandeza. Tremendo isso aqui. O que eu quero salientar nesse momento, uma coisa que me chama a atenção. Sabe o que é? É que tanto o templo da deusa Diana, como também o templo construído por Salomão, ele em algum momento, ele vai justamente ser aniquilado, as pessoas vão acabar com aquele templo, vão destruir o templo. Isso ocorreu. Aquele templo de Diana, ele precisou ser erguido, porque foi queimado, ou seja, totalmente destruído. Não acontece diferente justamente sobre o templo, o santuário que os judeus construíram para a adoração de Deus. Mas nisso é tremendo, quando o Senhor, ele fala uma coisa interessante no Evangelho de Lucas, capítulo 21, o versículo seria de 5 a 19, mas eu vou me apropriar somente desse aqui. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que eram enfeitados com base de pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, Tudo isso será destruído. Hoje não sei, mas me dói que muitas vezes nós estamos tendo muita preocupação de fazer templos gigantescos, Mas estamos esquecendo do fundamento, estamos desviando o foco, o significado, porque esse templo que é construído, pelas mãos humanas, não é o local que o Senhor habita. De fato, nós estamos ali adorando, nós frequentamos as nossas reuniões, mas é pouco, é limitar, ou seja, ao Senhor. Ele nos traz um tempo diferente, é isso que nós queremos salientar, nós queremos justamente dizer nesta manhã de domingo. Então, prosseguindo, Então, uma coisa que eu pude perceber, que apesar da destruição, esses dois templos tinham alguma coisa em comum. Como assim? Eles tiveram que ser construídos. Eles passaram pelas mãos do homem, Antigamente a construção era diferente da construção do contexto atual, A construção de antigamente, ela necessitava de técnicas diferentes das técnicas que nós estamos trabalhando no contexto atual. Então vamos lá. Paulo, ele fala, tentando através justamente da leitura que nós fizemos, ele fala sobre a pedra angular. A minha pergunta é: você sabe o que é uma pedra angular? Quero falar sobre o apóstolo Paulo. Foi justamente em sua observação que ele constrói o pilar para o nosso entendimento nessa manhã, por trás de um pouco de conhecimento da construção civil que foi exercida nessas duas construções. Então, assim, Paulo, ele era um observador. Ele pegou a experiência dele como judeu, ele pegou a experiência dele como missionário. Então, ao observar esses templos, ele pôde justamente tirar um pouquinho essa visão da construção civil, que as duas, com certeza, podem ter sido até derrubadas, mas elas passaram pelo processo de uma pedra fundamental, a pedra angular, A pedra que sustenta tudo. Então, a minha pergunta é: você sabe o que é uma pedra angular? Aí eu separei aqui, A pedra angular era uma pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações de outras pedras, alinhando toda a construção. Então, assim, para que eu possa ter a pedra angular, que ela de fato é a pedra fundamental, ela que vai justamente ser a base de tudo, eu vou ter as outras depois. Então, eu posso então entender que Jesus é a pedra angular? Sim. Nós trouxemos até aqui para que você possa entender quem é Jesus na tua vida. Nós somos aquelas pedras que vão estar nas construções, Nós não somos assim insignificantes, nós temos um significado. Como eu falei, dentro da construção daquilo que é um templo, nós temos diversos trabalhadores, Então, assim, se fosse basear mesmo a construção de um templo,
Gente, você ia ver quantas pessoas trabalharam para construir esse templo, né? Nós temos a parte do orçamento, o engenheiro, o arquiteto, nós temos o obreiro, né? Nós temos uma série de coisas que vão justamente trazer aquele templo, erguer aquele templo. Então, assim, Jesus, ele de fato, ele é a pedra angular, ele é a base de tudo, ele é o fundamento da minha vida, da minha fé, da sua fé. Então, prosseguindo, a gente vê que assim é Jesus. Ele é a pedra de sustentação de nossa vida. Ele quem nos mantém de pé. Quando as tempestades nos assolam, olha nesse momento difícil que nós estamos vivenciando cá para nós. Só Jesus, tenha misericórdia. Estamos vivendo momentos difíceis, pessoas queridas que nós nunca mais vamos ver. Eu fico imaginando, né, como é voltar para a nossa igreja. Aquelas pessoas que a gente fica assim, gente, é meio doloroso, né? Então, assim, não somente pessoas, entes queridos, né, justamente, indo embora mais cedo. Então, chama atenção mesmo, né? Então, só Jesus para segurar justamente esse momento difícil que nós estamos vivendo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Chegamos assim ao epicentro da nossa mensagem, da nossa aula. Então, a chave é que Jesus, ele quer nos propiciar, quer nos oferecer um novo tempo. Jesus, ele não fala, ele não traz um templo feito por mãos humanas. Jesus traz você como um templo. Peraí, Sérgio, peraí. E você falou do templo da deusa Diana de Éfeso, você falou do templo, né, feito justamente pelos judeus para adorar a Deus, e era um templo gigantesco. Mas assim, que templo é esse? Que templo é esse que o Senhor está falando? Então entenda o seguinte, entenda que não deixamos de adorar a Deus, não é isso. Na prática, o propósito do templo permanece como sendo lugar de morada, de manifestação divina, assim continua sendo o templo físico, porém, não mais um prédio construído. Ele está falando nesse momento que eu, você, nós somos o templo do Espírito Santo. Aí tu fica assim, Sérgio, a exigência é menor? Não, a exigência é maior, porque você passa a ser templo do Espírito Santo, não é qualquer, né? É templo do Espírito Santo, então a exigência é maior. Nós precisamos a todo momento vigiar, precisamos a todo momento ver, né, o que nós estamos fazendo para não agradar o tempo que está dentro de nós. Amém? Então assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, fala o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então assim, um edifício, né? Um edifício, ele precisa ser bem ajustado. Como seria um edifício ser bem ajustado? Um edifício, para funcionar, ele precisa dos trabalhadores. Cada um exerce uma função. Cada um exerce uma função dentro desse edifício. Porque muitas vezes, se nós não tivermos esses ajustes, como é que fica o trabalho desse edifício? Então, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de sermos um edifício ajustado. E cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Na construção do reino de Deus, cada pedra tem sua importância, você tem sua importância. Eu quero falar que você é importante para Deus, você é importante para a obra. Assim como os apóstolos, assim como os profetas foram importantes, nós precisamos dar o seguimento. Tem pessoas que não sabem a da verdade. Tem pessoas que não sabem o que é o significado da vida. E nós precisamos apresentar, então, o Senhor como significado. Então, João fala uma coisa interessante. Ele coloca o seguinte, João capítulo 5, né, justamente versículo do 1 ao 25, vou me apropriar, né, que nós possamos assim, não sair justamente desse alicerce, dessa base, dessa pedra angular, porque nós não vamos ter vida. Querer justamente fazer com que sua vida tenha um significado, é ficar justamente onde você está, na presença do Senhor. Então, Jesus, ele fala o seguinte, né, em João capítulo 15, do 1 ao 25. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador.
Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis mais limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e a secará, e conhece, e lançará o fogo, e o fogo ardente. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. Nisto glorificado seja meu Pai, que deis muito fruto, e assim serás meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que eu, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se tiverdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos amei, e o nomeei. Mas que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça em mim, do que tudo quanto o meu nome prediz ao Pai, e vos tenho e conceda, E te os vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odeia vós, mas aquele, na verdade, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, mas odiou a mim. Se vós sois o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos odeia. Lembra-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim persegue, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos dito, farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se na fieira, lhes houver falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também meu Pai. Se entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiarão sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que proceda do Pai e testifique de mim. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Então aqui o Senhor, Ele fala, nos registra sobre a nossa importância. Ele fala quem Ele é. E Ele justamente traz que nós também temos um significado muito grande nessa obra. Nós precisamos dar o prosseguimento. Ele é o alicerce, Ele é a base, Ele é tudo. Meu querido, nós somos assim, esse administrador desse reino. Nós precisamos ter justamente o quê? Um foco, ou seja, um significado, um cuidado das coisas. Nós precisamos prosseguir assim como os profetas e como também tentando os apóstolos prosseguiram. Então, nesse momento, eu quero justamente terminar com isso. Sou grato, pelo tempo que aqui nós passamos, que nós possamos continuar firme, mesmo mediante tentando as diversidades que nós estamos enfrentando, que nós não percamos o significado.
que nós não percamos o fundamento. Que Deus te abençoe tremendamente nesta manhã, tá? Um grande abraço, um dia de vitória.